Bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia a todos. Queria dar as boas-vindas ao nosso evento de hoje, onde vamos debater um tema muito importante, que é até um pouco preocupante, que é a subrepresentação feminina nos tribunais. Nós temos aqui um painel, acho que bastante rico, bastante experiente, mas que também combina o frescor de uma nova geração que traz esse tema ao debate. O que nos motiva é uma análise feita em 2019 pelo Conselho Nacional de Justiça, que constatou que o percentual da participação feminina nos tribunais ainda é bastante baixo, se comparado à representação feminina na população brasileira, de quase 52%. Nos tribunais, elas são minoria, embora venham crescendo na base. Nas posições de maior poder, de maior representatividade no tribunal, os números são especialmente críticos. As mulheres ocupam, em média, hoje, de 21% a 30% dos cargos de presidência, vice-presidência, corregedoria ou ouvidoria dos tribunais. Nos tribunais superiores, não chegam a 20%, são 19,5%. Hoje, o webinar de representatividade feminina nos tribunais tratará do assunto e debaterá, por meio das experiências reais e discussão de possíveis ferramentas para a promoção de equidade de gênero, também nesse ambiente. Dentre as quais, nós temos, então, a Resolução 255 de 2018 do CNJ, que instituiu a Política Nacional de Incentivo à Participação Feminina no Poder Judiciário. Queria dar as boas-vindas e apresentar, então, a vocês, as nossas convidadas, as nossas debatedoras de hoje. Em primeiro lugar, a doutora Lígia Bisogni, que é desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, a primeira mulher do interior de São Paulo nomeada desembargadora no TJ Paulista. Doutora Márcia Cunha, que é consultora do Veirano Advogados, ex-desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com mais de 25 anos de experiência na magistratura. E a minha colega, doutora Priscila Villanova, que é associada aqui no Veirano, que é integrante do nosso Comitê de Diversidade de Gênero. Eu queria, então, agradecer a presença de uma lista que não para de crescer de participantes, muito bom, e contextualizar um pouco para vocês que, durante os nossos ensaios, nós constatamos que o assunto é rico, é vasto, é extenso, e que o desafio que a gente tem é conseguir cumprir a agenda. Então, nós reformulamos um pouquinho. Eu, ao invés de ser moderador, eu vou ser só um mestre de cerimônias, fazer essa apresentação, deixar a Priscila e as nossas convidadas conduzirem esse debate e vou me juntar, então, a vocês, participantes, aprendendo um pouquinho com a experiência delas. Bom dia. Antes de mais nada, queria agradecer o Veirano, em nome do Comitê de Diversidade de Gênero, por abrir espaço para esse debate. Queria agradecer aos participantes por toparem essa conversa e queria agradecer todo mundo que está assistindo. A gente sabe que tempo é um recurso escasso, então ter vocês aqui conosco é muito relevante. Antes de abrir para os debates, efetivamente falando, eu queria trazer 3 perspectivas que, na minha visão, justificam a relevância e a urgência desse tema, né? A primeira, talvez seja a mais falada ou a mais óbvia, é a relevância social. Acho que todo mundo quer uma sociedade democrática e antidiscriminatória. Então, assegurar o acesso igualitário a oportunidades e a espaços, principalmente espaços de poder, é muito relevante. Além dessa análise social, a gente tem também a perspectiva econômica, e aqui eu queria trazer um dado. Já existem diversas pesquisas, estudos que falam que a diversidade aumenta a inteligência coletiva de um grupo. Então, eu queria citar especificamente uma pesquisa da Universidade de Michigan, de um professor que chama Scott Page, que ele faz a seguinte comparação. Ele diz que se você comparar um indivíduo com QI acima da média com um indivíduo com QI dentro da média, obviamente esse indivíduo com QI acima tem as suas vantagens. Agora, se você comparar 2 grupos, um grupo formado por pessoas com QI acima da média, mais homogêneo, ou seja, um grupo de pessoas com o mesmo perfil, e um outro grupo com pessoas com QI dentro da média, mais diverso, o grupo diverso tem uma inteligência coletiva
maior do que o grupo homogêneo. Então, isso é um critério que tem sido até utilizado por grandes consultorias para análise de chances de sucesso de startups, tem sido falado em artigos da Forbes, da Harvard Business Review. Então, a gente tem, além do contexto social, um contexto econômico que é muito relevante. E aqui também tem um dado da OIT que diz que se a gente conseguir igualdade salarial entre homens e mulheres, o PIB mundial pode crescer até 28 trilhões. E aí eu faço o gancho com a terceira perspectiva, que não é social e econômica, é individual. E aqui eu também trago um dado da ONU Mulheres, que a perspectiva da igualdade de gênero no mundo é maior de 100 anos, então a gente vai demorar mais de 100 anos para atingir essa equidade. E eu, como mulher de 31, tenho todo o interesse em legitimidade em tentar encurtar esse período. Eu acho que esse debate vai um pouco nessa linha. Para ser uma conversa, então, por favor, todos os participantes fiquem à vontade para incluir aqui comentários, sugestões, discordâncias. Acho que a ideia é construir e trazer visões e ideias que possam agregar ao debate. E aqui, partindo para as perguntas, efetivamente falando, começando pelo diagnóstico da participação feminina no Poder Judiciário, que o Vale comentou na abertura do webinar. Um dado um pouco mais geral, esse documento produzido pelo CNJ traz, é que a participação feminina na magistratura tem aumentado, ainda que de forma tímida. Então, em 1988, as mulheres compunham 24,6% da magistratura brasileira. Em 2018, esse número foi para 38,8%. É um aumento relativamente rápido, pensando que a gente está falando de uma distância de 30 anos. E aí eu queria perguntar para a Lígia e para a Márcia qual é a perspectiva delas. Quais foram as questões primordiais que possibilitaram esse aumento? E, de outro lado, quais foram os impeditivos para que esse número, mesmo depois de 30 anos, ainda não atingisse 50%? Lígia, começa. Fica à vontade. Nossa convidada, Althaus. Bom dia. Não, é que normalmente, pela antiguidade, eu seria por último. Não, mas eu passo rapidamente. Primeiramente, agradeço o convite, a participação, e vamos direto, né, para que a gente não se perca. Nós já conversamos dia desses e já, talvez a aproximação do emocional já aconteceu. A questão é importante. No meu singelo sentir, primeiro, realmente houve esse aumento. Esse aumento se dá exatamente no momento que houve a reforma do judiciário. Então, nós temos em 2004 a reforma que, a partir de 2005, pulverizou a possibilidade de eleição entre membros todos do tribunal, né? Desembargadores, desembargadoras, etc. E tal. Até então, sempre guiado pela antiguidade. Aliás, critério que ainda prevalece no Supremo Tribunal Federal. Não é gratuita a chegada apenas e tão somente de duas mulheres. Elas chegaram pela antiguidade. Elas não chegaram por uma eleição de uma votação como nós poderíamos imaginar. Mas isso, no caso dos tribunais que já acolhiam, que já recepcionavam a mulher, obviamente, elas tiveram espaço para chegar à presidência, a cargos de gestão antes, e no momento da eleição a gente já percebe uma certa, vamos dizer, eu não diria resistência, mas como a gente até já conversou,
há um coletivo, uma consciência que ainda prevalece a figura masculina para esses cargos. Então, nós estamos caminhando, sem dúvida. Então, quando eu olho para a experiência do meu tribunal, que apenas em 1980 houve ingresso pela carreira, obviamente, em 2005, as mulheres que chegaram, nós éramos em 9, das quais a maioria oriunda do 5º da advocacia ou do MP. Veja que é sintomático isso. De outro lado, o critério da antiguidade ainda não permitiu que mulheres no órgão especial, na parte referente à antiguidade. Porque nós não somos antigas lá, nós somos jovens, nós somos ainda, estamos dando os nossos passinhos. Na parte que se refere à eleição, que há possibilidade de se fazer essa avaliação com relação à evolução, à cultura, à educação, o que nós encontramos? Uma mulher eleita no assento reservado ao 5º da advocacia, que ainda vamos dizer assim, não sei até quando vai prevalecer essa categoria, né? Que para alguns, inclusive, é uma discriminação, mas que, para outro lado, ajuda a participação desses colegas em cargos de representatividade, mas nós só tivemos há 3 anos uma mulher com assento no órgão especial. Então, no meu sentir, sempre uma evolução que caminha com a realidade, com a sociedade. Nos outros setores, também não muda. Quer dizer, a mudança ocorreu? Sim. Quando eu comparo o século passado, o início do século passado, então isso vai avançando, né? Mas ainda consegue-se nominar quem são elas. Algo que nós esperamos um dia apenas e tão somente ser lembrada como um trabalho, uma marca, e não porque, olha, você chegou, hein? Que prêmio você tem? Você conseguiu. E a parte da pergunta que diz por que não, se num momento eu tenho e no outro eu não tenho, praticamente nós misturamos essa resposta, né? A questão da antiguidade é um critério que ainda prevalece, vamos combinar. A consciência coletiva assim, toma conta, isoladamente considerado, meus colegas, eu não os sinto com discriminação, com reservas, mas no coletivo eu já tenho as minhas dúvidas, em razão do apoio, eu apoio mesmo, né? A exemplo, olha, por que você não se candidata? Vamos fazer um trabalho com você. Porque eleição não é uma coisa isolada, né? Quando a gente faz isso, a gente não colhe aqueles frutos. E daí por diante. Agora, se nós pensarmos que a cada tempo
a coragem, não deixe apagar essa vontade, nós certamente venceremos. Passei, acho que 23 segundos. Bom, eu queria primeiro agradecer ao Veirano e parabenizar essa iniciativa. Fico muito feliz. Nós temos aqui comitês de diversidade em diversas áreas. Somos um escritório bastante preocupado com a pluralidade. Eu não faço parte desse comitê de gênero, e quero parabenizar as minhas e os meus colegas que fazem parte do comitê, que têm feito um trabalho excepcional. Quanto à questão do gênero dentro da magistratura, Poder Judiciário, ele começa, eu acho que foi o que a Lígia falou, é uma questão que acompanha a evolução da sociedade. Como é uma carreira profissional qualificada, o problema começa a entrada das mulheres na faculdade de Direito. Então, se você for na sua faculdade, onde você se formou, e for olhar aquelas fotografias das turmas de formandos, você vai ver que até 1980, poucas mulheres apareciam naquelas fotos. Então, se poucas mulheres apareciam naquelas fotos, poucas mulheres estavam qualificadas a postular qualquer posto dentro da magistratura, que é uma carreira de nível superior. Então, na verdade, até a geração da minha mãe, as mulheres eram educadas para, no máximo, ser professoras ou enfermeiras. Quando isso, né? Então, recente na nossa história a mulher ter o acesso a uma educação mais sofisticada de nível superior e de pós-graduação. Então, começa por aí. Eu entrei na magistratura no início da década de 90, e quando eu entrei, eram 2 mulheres apenas de carreira, as 2 eram de carreira, como desembargadoras no órgão especial, 2 mulheres muito valentes, 2 mulheres excepcionais, por quem eu tenho uma admiração enorme, desembargadora Maria Estela e desembargadora Áurea, e nos cargos de desembargadoria propriamente, então, também umas 4 ou 5, não passava disso, citando. Tanto que é interessantíssimo, né? O machismo era tão grande que no 10º andar, onde funcionava o órgão especial, só tinha um banheiro e estava escrito desembargadores. As mulheres não tinham um banheiro naquele andar. Né? Então, isso é emblemático. E aí, no meu concurso, já entramos muitas mulheres. A maioria do meu concurso são egressos da Defensoria Pública, e na Defensoria Pública tinha já bastante mulheres, e muitas mulheres entraram no meu concurso. A partir daí, tirando os quintos constitucionais do Ministério Público e da advocacia, é necessário fazer uma carreira para chegar a desembargador, que demora 20 anos, 25 anos para chegar. Então, eu fui olhar a lista de desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio, são 180, e vi que nós hoje temos 62 mulheres, é um pouco mais de 1/3. E você olhando essa lista pela antiguidade, pelo tempo de promoção, você vai ver que o aumento do número de mulheres se deu a partir de um determinado ponto, ou seja, é preciso realmente um envelhecimento, um amadurecimento dentro da carreira para chegar lá. E dentro dessas 62, a gente ainda conta com o quinto constitucional, que são mulheres e homens que entraram direto no cargo mais alto no topo da carreira. Claro que dentro dessas 62 nós temos. Nós temos mulheres, nós temos um órgão especial, como todo mundo sabe, e dentro desse órgão especial, você olha para os assentos e eles ainda são majoritariamente masculinos. Embora você tenha 12 cargos, entre 12 e 13, porque é a metade, eleitos.
Ou seja, não precisava, nesses 12 cargos, esperar que as mulheres estivessem entre as 12 mais antigas da carreira. Elas podem estar, pode ser a mulher de número 180 na sua colocação de antiguidade como magistrada, e ela conseguir ser eleita para o órgão especial. Mas nós, como disse a Lígia, ainda temos uma tradição muito grande da antiguidade, aquela coisa de antiguidade oposta. Então, mesmo entre homens, é muito raro um homem com uma antiguidade muito baixa, como desembargador, ser eleito para o órgão especial. Tá? E, às vezes, isso quer falar sobre uma pretensa experiência, mais ou menos, porque se nós demoramos 20, 25 anos para chegar a desembargador, eu acho que já estamos maduros o suficiente para enfrentar qualquer órgão especial. Então, eu acho que é muito mais uma reserva de domínio daqueles cargos entre os mais antigos. Eu demorei para chegar tanto aqui e agora vem esse cara ou essa cara, esse homem ou essa mulher que acabou de entrar no ônibus, querer sentar na janela. Então, nós temos muito isso dentro da magistratura, né? Então, a Lígia está rindo que ela sabe que eu estou falando a verdade. Então, nós temos muito isso dentro da magistratura. E temos também toda aquela questão que a gente já tinha conversado nos ensaios, que é o problema mesmo do ser feminino, né? Dos preconceitos com os quais a gente é obrigada a lidar no dia a dia do exercício da nossa vida e, consequentemente, da nossa profissão. Mas eu acho que sobre isso a Priscila e o Vale vão fazer questões específicas e eu não quero avançar aí. Imagina, a ideia é que vocês falem mesmo, pelo amor de Deus. Mas aproveitando o gancho, então, e trazendo um pouco essa questão que a gente estava falando de progressão na carreira e antiguidade, né? Esse mesmo diagnóstico promovido pelo CNJ, ele concluiu que o número de mulheres entre serventuários já é maior, já é maioria, mas quando a gente pensa em tribunais superiores, a gente não chega a 20%. E aí, também, o CNJ também apurou, em 2019, que as magistradas eram de 21% a 30% dos cargos de presidente, vice-presidente, corregedor e ouvidor. Ou seja, de fato, na progressão da carreira, esses números caem. E aí, trazendo dois dados também recentes para a gente debater, acho que a ideia, como vocês comentaram da antiguidade, é que essa progressão continue acontecendo ao longo do tempo, mas um contraponto que talvez a gente possa discutir é que desde 2010 foram abertas 45 vagas em tribunais superiores, mas foram empossadas só 6 mulheres. E desde 2014, ou seja, 6 anos, é um dado relativamente recente, nenhuma mulher foi indicada a nenhum tribunal superior no Brasil. E aí, vou aproveitar para fazer um outro gancho com outro assunto que a gente ia discutir, que é a resolução número 255 do CNJ, que é uma resolução que veio durante a gestão da ministra Carmen Lúcia, ou seja, uma ministra mulher que assumiu o CNJ depois de 10 anos de gestão masculina, que trouxe esse assunto para a pauta e que previa, na verdade, grupos de trabalho e adoção de medidas para que esse assunto fosse não só debatido, mas também combatido, né, endereçado. E aí, na visão de vocês, a gente pode seguir nessa mesma dinâmica, Lígia e Márcia, na sequência. Quais são as ferramentas práticas e o que a gente pode fazer para efetivamente endereçar essa questão e aumentar esses números nos cargos superiores, dos tribunais superiores? Lígia, eu acho que você está no mudo. Eu não estou conseguindo te ouvir. Pediram tanto para o eco, Voltou, eu acho que aí desligo. Mas voltou. Eu realmente acho que, parafraseando, né, Simone de Beauvoir, não se nasce,
torna-se mulher. E aqui eu faço uma reflexão que é para todas nós. Nós, as mulheres que saem, que enfrentam esses desafios, que lutam, procuram espaço, exercem com dignidade. É claro e evidente que, diante das frustrações, ela tem uma tendência a recuar. Talvez por conta da própria cultura. Eu faço esse depoimento. É como se, com medo de uma nova derrota, ela não vá. A parte da nossa educação, a gente não pode desprezar esse legado que vieram das bisavós, dos avós, das mães, inclusive. Eu tive uma mãe batalhadora, professora, que, aliás, uma profissão muito acoplada a essa figura ainda maternal, ainda acolhedora, ainda de cuidar, não necessariamente de tomar uma decisão, determinar, mandar, e desafiar, inclusive, com novas ideias. Mas, diante desse quadro, as ferramentas que hoje estão à nossa disposição, eu diria assim, quando se abre uma eleição, se abre para todo mundo. Então, eu chamo a essa reflexão, chamo a mim também, que talvez não tenha tanta coragem, porque às vezes a gente tem coragem para ajudar o outro. Mas quando acontece conosco, a gente não tem. É como dissesse assim, não vá, eu estou com você, eu vou lutar com você, eu vou te apoiar, sua ideia vai ser conhecida. Mas quando é a nossa, se nós não encontrarmos esse eco, que às vezes parece atrapalhar, mas que acaba servindo para que se preste mais atenção, a gente recua. Então, eu diria, se somos a maioria, não ainda dentro dos tribunais, que nós não recuemos, que nós continuemos a desafiar, a acostumar com isso. Mesmo que, num primeiro momento, esse ganho possa parecer assim, como eu diria, olha, um consolo. Mas eu ainda conheço de tribunais fora que a engenharia é muito delicada, mesmo para as mulheres que estão à beira de se tornarem presidentes, vices ou corregedoras. Corregedoras, então, eu diria que é um ápice. Por quê? Porque ela há de ter, como o próprio cargo impõe, a fiscalização e a normatização com relação à disciplina de todo o judiciário hierarquicamente inferior. Mas acho que a gente pode continuar já, e como nesse seminário do CNJ, o Herman Benjamin deixou claro que não era mais hora de falar em minorias,
porque a sociedade, a maioria, é composta por esse universo feminino. Então, nós deveríamos estar mais pensando nessa maioria fragilizada e colocada de lado, e, às vezes, até motivo de piada, que eu acho mais preocupante, que é quando a palavra é forte, mas se debocha da coragem de uma mulher, ou hoje já falando em todos os gêneros, que vai à luta e tenta um posto de destaque. É isso. 6h30. E devolvo para ela. Ela tem mais tempo agora. Márcia, acho que você também está no mudo. Não estou conseguindo te ouvir. Voltou. A questão é o que nós podemos fazer para minimizar essa enorme diferença. E, como foi falado aqui, se você olhar para os tribunais superiores, então a coisa é pior ainda. É vergonhoso que nós há anos não tenhamos nenhuma mulher sido indicada para os tribunais superiores. Nós temos juristas maravilhosas, fantásticas, e nós temos realmente o problema da apresentação das candidaturas para os cargos de administração interna dos tribunais e para os cargos de ingresso nos tribunais superiores e nos tribunais de justiça e regionais pelo 5º Constitucional. Nós vemos que as candidaturas das mulheres são em número muito menor. Eu ia falar isso hoje. Nós vamos ter eleição no TJ do Rio de Janeiro, agora em dezembro. Nós não temos, salvo para a Escola da Magistratura, que também é um cargo muito importante aqui no Rio, salvo para a Escola da Magistratura, não temos nenhuma mulher concorrendo a qualquer dos 5 cargos da administração do tribunal. Por que isso? Porque as mulheres não têm capacidade? Porque elas não estão interessadas? Não. Porque uma coisa que Lígia falou, uma candidatura não se faz de forma isolada. Uma candidatura, ela nasce de um grupo. E o problema é que a mulher não faz parte desses grupos, ou não fazia parte desses grupos. Eu, uma vez, conversando na Escola da Magistratura Francesa, conversando com as minhas colegas e imaginando que na França a situação seria diferente, por ser um país muito mais liberal, muito mais aberto nessas questões do que o Brasil. E ela me falou que o problema era muito parecido com o Brasil. E por que as mulheres chegavam menos aos cargos superiores e aos cargos administrativos? E a minha colega me disse, porque as mulheres não participam dos bate-papos nos gabinetes depois do expediente. Não vão fumar charuto e não vão tomar uísque ou beber vinho depois do expediente, porque elas têm que ir para casa, cuidar dos filhos, fazer o jantar e organizar a agenda do dia seguinte da família. Então, essa é uma realidade que acontece. Nós, mulheres, não fazemos parte. Nós, quando entramos na magistratura, normalmente estamos na idade fértil, na idade de criar filhos pequenos, e não temos tempo para essas outras coisas. Só o trabalho da magistratura já nos rouba tempo demais da família, então nós não achamos que será justo com nossos maridos e com nossos filhos deixá-los, nossos companheiros ou nossas companheiras, deixá-los, privá-los da nossa companhia naquele mínimo de tempo que nós temos para dar para eles. Isso está mudando. Né? A gente vê, a minha experiência, quando eu falo do Rio de Janeiro, porque obviamente foi onde eu vivi intensamente, inclusive politicamente. No Rio de Janeiro, até bem pouco tempo,
nós tínhamos diversos grupos de homens que se reuniam. Nós sabíamos o grupo do fulano, o grupo do ciclano, o grupo do Beltrano. E poucas vezes chamavam mulheres, ou nunca chamavam mulheres para participar. E aí até que uma colega teve a ideia, vamos formar o nosso grupo. E hoje nós temos grupos de WhatsApp de magistradas, de todas as magistradas, de qualquer grau de jurisdição, e um grupo só de magistradas desembargadoras. E, obviamente, eu faço parte desses dois grupos. E ali se discute, porque apesar de eu ser aposentada, se considera, eu continuo desembargadora e a gente, como desembargador, tem sempre interesse nas questões internas, né? Enfim. E aí, nesses grupos, são propostas as candidaturas. Nós estamos fazendo, dentro desses grupos, a mesma coisa que os homens fazem, porque eu também participo de grupos, e participei mais ativamente quando era da ativa, de grupos mais mistos. Porque também chegou um ponto que eles começaram a ver que eles não conseguiriam alcançar os seus objetivos se não deixassem mulheres entrar nos seus grupos, porque, afinal de contas, elas estavam crescendo dentro da base de magistrado, porque na magistratura quem vota é desembargador, juiz vota só para associação. Então, eles precisavam de 3, 4, 5 votos. Já teve eleição no tribunal que foi decidida por um voto. Então, passou a ser primordial contar com as mulheres desses grupos mistos, dando o mínimo de espaço necessário para que elas apoiassem os membros escolhidos por eles. Uma boa manobra. E aí e a gente começa a ver que as mulheres estão acordando para isso e estão vendo que se elas podem ajudar nas campanhas, se elas podem contribuir positivamente com ideias, se elas podem contribuir positivamente com o trabalho árduo, elas podem se candidatar. Mas que, para isso, é preciso uma organização prévia. Senão, sim, pagar um ridículo de ninguém te ouvir, de quando você sair, ficar todo mundo rindo pelas suas costas. Tudo isso que Lígia falou é a mais pura verdade. Aí vem aquela maluca da candidata do eu sozinho, né? Eu me represento. Então, é mais ou menos nessa base. E aí estamos nos organizando, pelo menos aqui dentro do Rio. E eu espero que essa organização esteja sendo estendida para o Brasil de uma maneira geral. As mulheres não vão ganhar dos homens os cargos e os postos elevados. Eles não vão nos dar de presente. Nós, mulheres, é que temos que conquistar esses espaços. E fazemos isso nos organizando, como nós estamos fazendo aqui. Não necessariamente excluindo os homens, ao contrário. Eu acho que há muitos homens, e a minha experiência longa de profissional, de atuação profissional, me mostra que é verdade, que há muitos homens que compreendem a estrutura, que querem mudar isso, que acham que é um espaço que pode ser muito bem agregado pela postura feminina. Mas organização... Não, eu concordo. E é muito engraçado, porque acho que os mesmos pontos que tocam a questão dentro dos cargos públicos acabam tocando também os cargos privados, né? Então, dentro, por exemplo, da advocacia, eu vejo um movimento das mulheres se organizando, vários grupos. Eu trabalho na área de contencioso e arbitragem, então vários grupos articulados de mulheres dentro dessas áreas, de mulheres na arbitragem, e eu acho que, sem dúvida, esse é um movimento que é muito bem-vindo. E eu acho também que é muito importante a gente trazer os homens para esse debate. E aí, nesse contexto, eu agradeço especialmente ao Vale por ter topado essa conversa, porque, como a gente acabou de falar, a conquista dos direitos das mulheres na história é, infelizmente, recente. A gente tem um período de tempo enorme para reconquistar e para tentar otimizar e diminuir esses períodos, porque
as expectativas são que, de fato, isso ainda demore muito a acontecer. Considerando que hoje os homens estão nesses cargos, eles são maioria, eles precisam participar desse debate, eles precisam entender, na minha visão, na minha humilde visão, que esses estereótipos, essas expectativas de conduta, tanto para o gênero feminino quanto para o gênero masculino, são muito limitadores. Então, ao mesmo tempo que se espera da mulher uma conduta, se espera do homem outra, e isso, como eu trouxe até os dados de economia no começo do debate, limita não só o indivíduo, mas limita o progresso, a economia, a sociedade como um todo. Então, eu acho que esses debates, essa articulação de homens e mulheres é sempre muito bem-vinda. Vale, você quer fazer algum comentário aqui antes da gente encerrar? Quero. A constatação que eu tiro é que nós temos aqui um problema que é fruto de uma cultura, fruto de hábitos, de estereótipos, fruto de algo que está muito arraigado na sociedade e que precisa ser principalmente debatido. O receio que eu tenho muitas vezes é que temas com essa profundidade, muitas vezes, acabam sendo tratados de maneira polarizada. E a gente já viu, pela experiência, então, aqui do doutora Lígia e da doutora Márcia, que somente com um debate inclusivo a gente consegue resolver esse problema. Tem aquela frase feita, que eu gosto muito, diz que quem não é parte da solução é parte do problema. Então, eu acho que todos temos que, de alguma maneira, nos envolver e fazer parte da solução. Dizer que isso não me toca, dizer que eu individualmente penso assim, vimos a doutora Lígia dizendo, as condutas individuais por si só não mudam, embora a somatória delas, coletiva, é que justamente resulte na mudança. Eu acho que a minha expectativa é que hoje a gente tenha contribuído para esse pensamento coletivo, para essa reflexão coletiva. E agradeço muito, Priscila, pelo convite, que me deixou muito feliz. Queria agradecer a todos vocês aqui, queria agradecer aos participantes, a gente recebeu alguns comentários, e queria também dizer que o espaço para perguntas está aberto, e enquanto isso queria dividir com vocês um vídeo que é um vídeo de uma campanha publicitária feminista de uma revista britânica, que traz de uma forma muito visual a importância desse assunto para o debate. Bom, acho que com isso a gente pode encerrar, agradecer e contar com todos vocês para esse debate, para esse assunto, para que a gente traga esse assunto para a luz e que a gente possa desenvolver ferramentas para, então, ocupar esses espaços que são de toda a sociedade, são das mulheres, dos negros, de tudo, enfim, de todo mundo que deve ser representado, né? Acho que é isso. Obrigada. Obrigado, bom dia, fiquem todos bem. Boa tarde. Obrigada. E até uma próxima. Até uma próxima. E espero que a gente possa discutir com números melhores para as mulheres na próxima vez que a gente voltar a se reunir. Um beijo para todos.